Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Voz da Verdade podcast, trazendo para cá mais um tema importante para a gente conversar. A gente passou por essa mesa aqui alguns temas interessantes. Nas outras semanas já comentamos sobre a mentira, comentamos também sobre o pecado das heresias, falamos também sobre o pecado dos ídolos, né? A idolatria. E hoje a gente traz aqui para conversar um tema bastante interessante também, que é a vaidade. Na verdade, o tema principal do programa hoje é a ilusão da vaidade e o vazio da alma. Para isso, eu recebo aqui, tenho a alegria e a felicidade de trazer para conversar hoje o pastor Clóvis Cabalau. Ele é pastor da Igreja Base Recanto dos Vinhais, ele é pastor fundador dessa igreja. E meu pastor, eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrado em recebê-lo aqui hoje, para a glória de Deus, para a gente conversar sobre esse tema muito relevante. Lembrando, pastor, que nós estamos aí, eu acho que Deus quis que a gente se encontrasse nesse período. A nossa igreja está fazendo aniversário, né? 9 anos. Nós estamos no período de aniversário, então nada melhor do que comemorar esse aniversário aqui conosco, no Voz da Verdade. E seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado, Márcio. Que alegria. Bem lembrado, ó. 9 anos da base, a gente tem uma história de muita gratidão a Deus. Sim. Tudo a Ele, tudo a Ele. Ele foi o responsável desde antes mesmo da fundação do mundo e da base. Sim, sim. Ele é o responsável por tudo isso, e a gente está aqui cheio de gratidão, celebrando isso. Estar aqui contigo é uma alegria. Eu não sei se tu tá me achando vaidoso, por isso que tu me convidaste para esse tema. Não. Mas eu fiquei envaidecido com esse convite. Não, é só, na verdade, o convite já tinha sido feito em outras ocasiões e as agendas realmente se convergeram para essa data em especial. Perdão, meu irmão, pela falta de agenda. E na verdade, o nosso compromisso é trazer todas as semanas temas relevantes e aleatórios, assim, não só aleatórios, porque a gente não conecta, na verdade, os convidados com o tema, né? Sim, eu sei. É Deus que traz essas agendas para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível. Mas então, eu quero pedir a permissão para eu orar, para começar orando. Por favor. E de fato, eu preciso, na verdade, agradecer a Deus por esse momento. É um momento muito importante, um momento que a gente está aqui muito feliz por recebê-lo. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Todo-Poderoso, Deus, agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, os nossos corações em busca da Tua verdade, Senhor. Que nesse momento o Senhor nos ilumine, Senhor, para falar aquilo que te interessa, Senhor, aquilo que Tu bote no nosso coração e que o Espírito Santo desenvolva a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, para toda a honra e toda a glória do Teu santo nome. Para que possamos reconhecer, Senhor, as armadilhas da vaidade no nosso dia a dia. Para que nos traga, Senhor, entendimento e, em especial, o entendimento da Tua palavra. Amém. Para que nós sejamos totalmente sabedores de que somos incapazes de enfrentar as diversidades do mundo sem o Teu Santo Espírito nos ajudar. É isso que eu te peço, Senhor, nos ilumine e nos conduza, Senhor, para que Tu seja honrado e glorificado nessa tarde. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, o senhor sabe que quando o senhor vem aqui, a gente a gente lhe abusa por completo, no bom sentido. Então eu gostaria de pedir para o senhor começar podendo tocar um louvor para a gente, para a glória para a glória e honra do nosso Deus amado. Isso é privilégio, meu irmão. Adorar o Senhor contigo aqui, que bênção. Essa música eu gosto muito. Em espírito, amém, Senhor Jesus Cristo. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor,
te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. Em espírito, Aleluia, Senhor Jesus. em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos, Aleluia, Senhor Jesus. em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, que bênção, que bênção. A gente, hoje, como eu falei aqui, o nosso tema está baseado em uma coisa que comumente acontece com todos nós, né? Eu sempre falo, pastor, que o homem é perfeito até o capítulo 3 da Bíblia. Ele começa bem. Até o capítulo 3, naquele iniciozinho aí, ele se desfaz, né? Se dissolve no pecado, né? Se perde. E aí, a gente sempre ancora o nosso programa aqui num texto base. Como eu já falei, a gente vai falar sobre a vaidade, né? O pecado da vaidade. E o tema principal do programa hoje é a ilusão da vaidade e o vazio da alma, né? O que reflete isso. Então eu vou pedir para Roberto botar aí o nosso texto base hoje, que está em Eclesiastes, no capítulo 1, logo no versículo 2, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Amém. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? Eclesiastes significa pregador, né? Salomão, a vida de Salomão é uma vida cheia de altos e baixos. Salomão vem da descendência de Davi, filho de Davi, portanto sabia da verdade, ele foi doutrinado pelo próprio pai, pela história do pai, também cheia de altos e baixos. Talvez Davi seja emblematicamente uma figura que apontava para o Messias, apontava para Jesus o tempo todo, e de alguma forma Salomão bebeu desse conhecimento, né? E foi, digamos assim, agraciado por Deus por sabedoria, por riqueza, e a Bíblia conta toda a história de Salomão. E que, portanto, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, e Eclesiastes, o livro, ele tem 3 etapas, quando ele é jovem, quando ele é mais maduro, digamos assim, e logo depois da velhice. E eu acredito que o livro de Eclesiastes, ele falou
no fim da vida dele. Ele escreveu isso no fim da vida dele. E que, portanto, ele trata esse assunto, e como o versículo bíblico que a gente acabou de ler, ele caiu na real. E aí, digamos assim, ele viu que tudo aquilo que ele vivia de uma forma muito, digamos, muito grande, as riquezas, as mulheres, o trono, a própria sabedoria, né? Aquilo tudo era vaidade diante do que Deus, a graça de Deus proporciona para nós, né, pastor? Uhum. E a gente vive hoje numa cultura, me permita se eu entrar nesse contexto, que ela é imensamente valorizada pela vaidade, né? A gente sempre vê as pessoas em busca de uma aprovação, de algo que seja, digamos, muito alto, né? Digamos que os pódios, né? Quando a gente é criança, os nossos pais sempre nos felicitam de acordo com o que a gente ganha, com o que a gente alcança. Isso, de alguma forma, nos envaidece, nos alimenta essa vaidade, né? E a palavra vaidade, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Sim. Em vários contextos. E eu vou trazer aqui para a gente conversar, pastor, que como Salomão, que foi considerado um homem sábio na história da Bíblia, como é que a gente pode refletir através desses exemplos da Bíblia e a gente possa, de uma forma, claro, que com a ajuda do Espírito Santo, estar preparado para enfrentar algo que está presente no nosso coração. E aí eu começo lhe perguntando, a vaidade, ela está dentro do coração de todos os homens, né, pastor? Ela está muito atrelada, Márcio, ao pecado original, né? Porque a gente talvez fale disso um pouco mais adiante, mas, no fim das contas, o afã de se tornar semelhante a Deus tem a ver com a própria vaidade humana. E muitos líderes eclesiásticos, eles tendem a serem mais importantes, as suas próprias palavras e experiências mais importantes do que a própria palavra de Deus. Então a gente vê como o coração do homem é impregnado pela vaidade. Eu assisti um filme, me lembrei agora. Sim, bom, mesmo. Me lembrei de um filme, eu gosto desse filme. Agora o nome do filme, Advogado do Diabo. Sim, assisti. E o Diabo o personagem é feito pelo Al Pacino, Al Pacino, que é um ator que eu gosto demais. E o advogado é o Keanu Reeves, né? Sim. E eu lembro muito, é emblemática a cena, não vou contar aqui os detalhes, mas ele vive, na verdade, ele se envaidece, o filme é voltado a esse crescimento, né, de poder, de tudo, então ele passa a trabalhar em uma empresa de advocacia que o dono é o próprio diabo, que é o Al Pacino. Sim. E ele tem um crescimento absurdo, né, na profissão, e ele tem várias experiências até que ele cai, né? Como todo tipo de pecado, ele entende isso, mas no final do filme, assim, quase no final do filme, não vou dizer o final do filme, ele acaba cai na real, digamos, ele cai na real, dá uma de Salomão, ele cai na real, mas mesmo caindo na real, no final, assim, um repórter chega para ele, assim, você precisa contar a sua história, ele, não quero mais saber disso, mas ele fica convencendo, não, mas você tem que contar, as pessoas precisam saber de você. E aí ele fica pensativo e diz assim, me liga amanhã. Aí quando me liga amanhã, o repórter se transforma no Al Pacino e ele pensa assim, ele olha para a câmera e fala, vaidade. Olha só. Meu pecado predileto. que legal. Então é isso, o homem ele é movido por isso, ele gosta de ser valorizado, ele gosta de ser aplaudido. Né? Isso é um grande problema, está no coração do homem, sim. Pastor, não se preocupe em relação a contar o final do filme, porque esse filme tem mais... Quem não assistiu ainda... quem não assistiu ainda... Geração, né? Não tem por que a gente estar aqui preocupado com spoiler de final do filme, porque esse filme acho que da década de... Não quero entregar a sua idade não, deixa pastor, pra lá. Mas é bom a gente pontuar. Mas voltando aqui ao Evangelho, eu acho que quando o Salomão ele fala que é vaidade das vaidades, em algumas traduções, sopro dos sopros, né? Tem a ver com o sentido hebraico da palavra, né? De sopro, né? Ou seja... Uma das palavras, e redel, são duas palavras hebraicas que traduzem a palavra vaidade. E que nada mais é do que tudo que a gente pensa, e isso materialmente falando, é transitório, não é? Isso, esse rebel tem tudo a ver, eu estou portuguesando aqui, que sim, o hebraico perfeito comigo. Perfeito. Esse rebel tem a ver com
com essa inutilidade, aquilo que é inútil. E, de certa forma, aponta para os ídolos, né? Ele também é utilizado essa palavra quando se fala de idolatria, sobre os falsos deuses. Então, o que eles estão dizendo? São falsos deuses que não têm nenhuma utilidade, que não têm nenhum poder, que são vãs, que eles não têm base, não têm solidez, não têm verdade. No fim das contas, essa palavra, tanto Hebel como Shaw, aponta para esse vazio que tu falaste no início, né? Que tem a ver com o vazio da alma também. A gente conversou a respeito desse assunto lá no episódio de idolatria, e que uma das formas de idolatria é a auto-idolatria. Você se enxergar como um Deus, como o centro de tudo. Você acaba tirando o Deus do centro, ou seja, você passa do antropocentrismo para do teocentrismo para o antropocentrismo. Então você acaba fazendo com que você se torne o seu próprio Deus, e nada mais é do que vaidade. Mas chegando um pouquinho mais para frente, em Salomão ainda, em Eclesiastes, já lá no capítulo também 1, no versículo 14, e aí a gente vai entrar aqui, pastor, se o senhor me permite, sobre a questão de Salomão e o sentido da vida. Sim. Porque o nosso tema, ele fala sobre o vazio da alma, a vaidade e o vazio da alma. Eu sempre digo, pastor, que um sujeito muito vaidoso, pessoa que tem muito cheio de, digamos assim, muito cheio de vaidades, o coração dele é vazio. Sim. Ele está buscando preencher esse coração de alguma forma, de uma forma exterior, digamos assim. Sim. Mas a gente sabe, pela graça de Deus, que a única forma de preencher o coração é Jesus Cristo. Exato. Isso tem a ver com o sentido da palavra vaidade mesmo. Porque a vaidade, se a gente for traduzir, é uma autovalorização, né, uma valorização de uma qualidade que nós temos. Então você supervaloriza isso, seja a sua intelectualidade, seja a sua aparência, seja algo que você faz muito bem, um dom, então você supervaloriza isso. Mas aí, até então, você pode considerar uma autoestima. Sim, certo? A gente tem que diferenciar bem autoestima com vaidade. Se você autovaloriza, se você até se auto-supervaloriza, tem que ter cuidado para não flertar com a idolatria. Mas a vaidade é quando você deseja que essa qualidade seja valorizada pelos outros. Sim. E aí é o problema. Sim, boa. Então é bem aí que a idolatria fica. Você não se satisfaz apenas em você se auto-reconhecer. Você almeja que outras pessoas te reconheçam. Reconheçam o seu valor, reconheçam a sua qualidade, lhe aplauda. E aí a vaidade entra numa seara pecaminosa muito perigosa. Muito bom, porque assim, eu queria também pontuar isso. A gente falou sobre nesse ponto de idolatria en passant, e aqui nós vamos entrar mais aprofundadamente sobre esse tema. Você fazer uma cirurgia corretiva, por exemplo, você fazer algo que te incomoda. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma orelha de abano ou um nariz, enfim. Isso me incomoda, ao ponto de eu respirar mal, ou enfim, de alguma forma me incomoda. Sim. Acho que não existe pecado nenhum você corrigir essas questões. Porém, a partir do momento que você faz esses procedimentos para outrem, ou seja, para outras pessoas lhe notarem, e também aí cabe uma reflexão. O excesso disso, porque aí chega um ponto, pastor, me corrija se eu estiver errado. Sim, vamos lá. A pessoa faz uma, aí acha legal, aí faz outra, acha legal, aí daqui a pouco aquela pessoa já não é igual. Só ela que acha legal. Chega um ponto, só ela que está achando legal. Exato. E aí entra no declínio, né? Porque aí, enfim. É a história da idolatria. Porque a idolatria, ela parte do princípio de uma substituição. Quando você coloca essa coisa no lugar de Deus, é que é o problema. Sim. Por exemplo, eu tenho autoestima de ir para a academia para cuidar da minha saúde, beleza. Mas a partir do momento que eu falto ao culto para ir numa academia dia de domingo, porque é mais importante eu cuidar do meu corpo, é bem aí a idolatria. Eu substituo isso pelo lugar que é de Deus. Então, quando as insistentes ou a miúdes ou excessivas cirurgias plásticas ou cuidados com a estética, isso aí já virou uma idolatria quando aquilo substitui, aquilo preenche o teu coração. Sim. Então, o espelho passa a ser o ídolo, né? E, subsequentemente, é uma vaidade, né? Não, com certeza. Uma coisa não está desassociada à outra, né, pastor? Eu atendo muitos jovens, principalmente quando eu fui pastor de jovens, muito tempo, e aí tem aquele velho drama da tatuagem, né? Sim. A tatuagem, a velha história da tatuagem. Tem gente que ainda se estressa muito com isso, eu dou tranquilamente com isso. E aí vem falar comigo, pastor, tatuagem é pecado? Tatuagem não é pecado? Eu falei, olha,
você vai fazer... Aí eu parto da motivação. Pra quê, né? Qual é a motivação da tatuagem? Aí sempre assim, não, mas eu faço tatuagem, aí já mente. Aí mente um pecado, mente já no outro, né? Já vem a vaidade com a mentira. Eu faço a tatuagem pra mim, pastor, pra mim só. Eu digo, então tá, você vai fazer a tatuagem onde? Nas axilas? Só você olhar quando levantar? Então assim, já é complicado. Geralmente você faz uma tatuagem para que as pessoas vejam, para que as pessoas te acham mais bonito. Ninguém faz uma tatuagem num ponto... Geralmente, né? Sim, perfeito. Pelo menos isso não... Estou falando no sentido vaidoso da coisa mesmo. Então, é importante a gente entender a nossa motivação. Isso vale para tudo. Isso não pode substituir. E ser sincero com Deus. A gente peca assim, gente. Quem não gosta de ficar bem? Quem é que pega e posta foto ruim na rede social? Quem é que vai fazer uma foto e a foto ficou horrorosa e você vai postar essa foto? Tem um pouco de vaidade nisso, mas é aquilo que eu estava explicando lá no início. Quando essa vaidade se torna um afã excessivo de reconhecimento, de desejo de reconhecimento, aquilo passa a ser um ídolo, você se idolatra, você idolatra a sua imagem. E aí me lembrei de um texto agora. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim, Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está aparente, Sim. mas Deus vê o que está no coração. Sim. Então, no fim das contas, Deus vai olhar o teu coração. Se ele vai no teu coração e só vai ter vaidade, ele vai estar cheio de vazio. Então ele vai saber. No fim das contas, é Deus que vai saber. É algo que está cheio e vazio ao mesmo tempo. Quando eu me importo só com o que as pessoas veem, eu estou focado só na visão que o homem vê, aí vai dar. E aí eu vou ler aqui Eclesiastes, continuando no capítulo 1, no versículo 14 agora, que diz assim, ó, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo... Ele atentou, no caso, Salomão falando, eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E esse que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Chega uma hora, pastor, que o homem cai na real. Que o Espírito, quer dizer, o homem tocado pelo Espírito Santo. Eu ia acrescentar isso. Na verdade, assim, chega um momento que você ajuntar tesouros na terra, você fazer questões pessoais para autovalorização. E eu não digo nem a questão profissional, porque a profissão, você está o tempo todo se reciclando, se melhorando, e etc. e tal. Mas mesmo assim, chega um momento que aquilo se torna vaidade também, né? E aí eu queria lhe pedir permissão, porque a gente que um dia foi resgatado pelo Senhor, a gente mudou o nosso comportamento. Se não mudar, alguma coisa foi errada. A gente mudou a nossa forma de se comportar, a nossa forma de se portar. Sim. E as formas externas também, né? Sim. Eu não sei se eu tenho a autorização para falar isso, mas eu, por exemplo, no meu caso, eu era quase totalmente diferente do que eu sou hoje, né? Em relação a... Mesmo assim, não quer dizer que a gente venceu essa guerra. Assim, é uma guerra, é uma luta de carne e espírito. E é o tempo todo, né? Mas, sim, é preciso que haja uma mudança de imediato, sim. O senhor na época, usava brinco? Tinha dois, né? E o espírito lhe incomodou, teve um momento que ele incomodou. Isso aí foi um caso pessoal de vaidade. Eu não vou me perdoe se eu estou tocando nesse assunto, mas enfim. Acho bom. Eu já era líder de jovens e eu usava 2 brincos. Ah, pastor, é pecado usar brinco? Não estamos falando disso, né? Não se trata disso em absoluto. Nós estamos falando sobre vaidade. Exatamente. O que aconteceu? Eu já, mesmo líder de jovens, já pregava a palavra do Senhor, já ia ao púlpito e eu continuei usando meus brincos. Sim. Porque eu não via nenhum problema nisso. Sim. Mas acontece que Deus sonda o coração do homem. E numa oração, eu e minha esposa, eu me lembro muito bem, e ela conta muito bem, a gente estava os dois ajoelhados ali, ao pé da cama, orando, já para o fim do dia, e o Senhor falou comigo, especificamente, que aqueles brincos se tratavam de uma vaidade minha, pessoal. As palavras não foram essas, sim, claro. Mas o Espírito, ele tacitamente fala com o nosso coração, não precisa de palavras. E eu não pestanejei, tirei os brincos, e a gente orando, ela de olho fechado ali, eu tirei os brincos, botei em cima da cama. Quando ela abriu os olhos, ela olhou os brincos lá, porque ela sabia que eu gostava. Sim. Não eram espalhafatosos, eram discretos, mas estavam ali, eles estavam em cima da cama. Ela, o que foi? Você tirou? Tirei. E eu só expliquei para ela, por quê? Porque o Senhor falou que era uma vaidade minha. Ela nem discutiu. Sim. O Espírito também confirmou com ela, e aí, a partir daí, eu não usei mais. Também. Isso não tem nada a ver com as pessoas que usam brinco. Não, claro. Olha só, veja bem, me perdoe que eu puxei, porque a gente sabe, e o nosso coração, pastor, e Deus ele, veja bem, o coração do homem é enganoso.
né? Sim. E só o Espírito Santo para nos direcionar. Então, assim, Exatamente. eu posso lhe contar Ele aqui... estava me enganando. Eu Sim. autodeclarava que não era uma vaidade. Não, isso é bobagem. Mas o Espírito me sondou. Pois é. Foi ele que me convenceu. Pois é. Mas, enfim, tirando esse lado aí, enfim, pessoal, e me perdoe se eu trouxe esse assunto Não, aqui pra que gente isso, falar, gente. mas assim, ó, isso acontece muitas vezes na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, interrelacional. Às vezes você está num ambiente que aquilo lá é só por vaidade. Às vezes você está inserido num contexto social, em grupos sociais, plenamente por vaidade. Sem dúvida. E vai ter um momento que o Espírito vai, assim como fez o Senhor no momento de oração, graças a Deus, vai lhe mostrar que aquilo lá é sopro, é vento. E assim, cada um, e eu digo sempre isso, cada qual com ser cada qual, né? Mas assim, a gente tem que entender que nós somos também, essa matéria, ela é passageira. Nós somos no mundo que enaltece tanto a matéria, né, o material, nós somos espírito. E isso a gente tem que estar escutando o espírito que foi nos entregue por graça, né? Jó foi um homem que precisou aprender isso na dor, né? Jó capítulo 7, ele vai dizer, em Jó 7:7, por exemplo, especificamente ele diz, a vida é como vento. A minha vida, tu sabe, Senhor, que minha vida é como vento. É como quem cai na real. E Jó tinha muitas coisas, tinha posse, tinha família, tinha tudo, reconhecimento, até o próprio reconhecimento do Senhor, que diz que ele era um homem reto, justo, né? Então, Jó cai nessa real, assim, de que ele entende que a vida dele é como um vento. E todos nós, cristãos, a gente precisa lutar porque o mundo quer nos fazer acreditar que o mundo tem o melhor para a gente. Sim. E muitas vezes até líderes equivocados que vão lá no livro do profeta Isaías, se me obedeceres, comerás o melhor dessa terra, prendendo o homem a essa terra, né? Aos prazeres dessa terra. Mas aí eu vou e recorro às palavras dos salmistas, a quem tenho eu, Senhor, além de ti, que eu, nessa terra e em qualquer outro lugar na terra eu só quero estar contigo. Amém. É a tua presença que é o melhor dessa terra e o melhor também depois dessa terra passar e estaremos em uma terra restaurada. Isso é importante, pastor, a gente pontuar e a gente ressaltar sempre que pode, porque assim, nós somos felizes com Jesus Cristo. Sim, ele é nós o somos, nosso tesouro. É isso, e nós somos livres. E nós somos livres. Sim. As pessoas que estão presas a este mundo, a essas vaidades, a bebidas, enfim, a farras, enfim, esses são os verdadeiros escravos. Sim, e buscando a liberdade nas correntes. Isso. Não vão encontrar. Bom, não encontraremos jamais. Mas só para fechar o raciocínio da reflexão do sentido da vida, né? Muitos buscam sucesso, mas não se contentam com aquilo. Por exemplo, a pessoa faz a primeira cirurgia plástica. Uhum. Você já observou, pastor, que nunca fica satisfeito? Não fica satisfeito. A pessoa compra um carro de luxo, a pessoa compra um relógio diferente, nunca ela vai estar satisfeita com aquele relógio. Ela vai querer mais outro relógio, mais outro relógio. Sim. A história do iPhone, por exemplo. iPhone não, dos aparelhos smartphone, não só iPhone, mas qualquer outro. Sim. A pessoa, ela não está mais nem se comunicando com o aparelho. Tem pessoas que não sabem nem a função que o aparelho tem. Ter. Ter. Né? É por vaidade mesmo. Como né? conquista, como se aquilo fosse preencher qualquer tipo de vazio. E o texto de Eclesiastes é muito interessante, porque o que Salomão está... Primeiro, ele parece super pessimista, né? Sim, sim. Ele já começa assim, ó... Nada, não adianta. Nada que tem jeito, é só vaidade, esse mundo é uma tragédia. Mas, no fim das contas, não é esse o sentido. Ele está ali falando exatamente dessa... É uma crítica, na verdade, à secularização. Secularização do mundo, a secularização das religiões... Porque hoje em dia a gente fala de religião, mas muitas igrejas estão secularizadas. Elas estão pregando os prazeres dessa terra. E Salomão vai dizer, olha, isso tudo é vaidade. Sabe, o que esse mundo tem para te oferecer são coisas passageiras. E o sentido da vida, ele vai trazer para isso, é a busca do sentido. A vida não é dizer que a vida não tem sentido. Não, é dizer, a vida tem um sentido que não é esse. Sim. O que ele está dizendo é isso. No fim das contas, ele está apontando para Cristo. Sim. E ele vem falando como pregador, então assim que o pregador está até em caixa alta, né? Dá uma sensação ali de que exatamente, são palavras inspiradas pelo próprio Deus, por isso elas têm um peso. E quando ele diz que tudo é vaidade,
este pregador ali fictício, é o próprio Salomão, né, falando dele mesmo. Sim. Pelo menos a maioria dos estudiosos, apesar da controvérsia, Sim, entendem sim. que seja Histórica. Salomão. Ele está dizendo assim, olha, alguém que está falando que tudo é vaidade, como que não estivesse atribuindo a este inspirador do livro, a Sim, Deus. Mas sim. ele está falando de alguém que, para dizer que tudo é vaidade, ele sabe o que não é vaidade. Então não é algo que o afeta. Não, e ele viveu isso. Uhum. Salomão viveu. Salomão escreveu o que ele viveu. Isso. Ele teve todo esse contexto de riqueza, de mulheres, enfim. E que É como quem diz assim, eu vivi tudo isso E e posso eu recebi agora desse Senhor que me inspira o verdadeiro sentido da vida, que não é isso. Então ele está apontando para o verdadeiro sentido da vida, que a gente sabe que tem nome, né? Isso, Cristo. Jesus Cristo. Amém. Bom, então a gente vai passar agora para um tema que é muito, muito, muito parecido, né? E eu acredito, pastor, que seja algo que não se desassocia, que é o orgulho. A vaidade e o orgulho se andam assim lado a lado. E eu vou trazer aqui a história de Saul e o orgulho disfarçado, que não deixa de ser vaidade, né? Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, dos versículos 22 e 23, diz o seguinte: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. A arrogância é como o pecado da idolatria. Salomão desobedeceu a Deus para... Saul. Sim, Saul desobedeceu a Deus para manter a sua imagem. Sim. Não é? A vaidade, nesse caso, ela se afasta de Deus pela questão da obediência, pela falta de obediência a Deus. Não é isso? Isso acontece muito, né? É uma ruína espiritual, né, pastor? Claro, para lembrar nosso telespectador, o problema de Saul ali, havia uma ordem expressa de Deus, né? Ele ia fazer uma conquista e tudo deveria ser dizimado. Então, o que ele resolve? Ele desobedece a Deus, em vez de acabar com todos os despojos e tudo mais dos inimigos, ele resolve separar o que era melhor. Sim, que acontece muito. Eu vou separar o que é melhor aqui para fazer uma super oferta para Deus, para mostrar, olha aí, Deus, eu sou o cara, que nem aquela lenda, que na verdade eu não sei se é a lenda, da irmãzinha que chega para fazer a oferta e coloca aqueles R$100 na frente da igreja, assim, mostra para a igreja, dá um beijo, anota e coloca no gasofilaço. É como o pastor, olha aqui o que eu estou ofertando. Sim. Eu estou ofertando, né, muito. E ele tentou fazer uma suposta oferta melhor para Deus. Deus disse, eu não estou te pedindo oferta. Eu estou te pedindo obediência, melhor do que sacrificar. Então é nesse sentido. Ali, no fim das contas, era um rei orgulhoso que queria mostrar que ele era muito bom para Deus e muito bom para o povo, cheio de vaidade. A gente sabe o que aconteceu. Sim, o único rei que não teve nenhuma vaidade. Pelo contrário, a oferta dele foi na cruz. Eu me emociono quando eu falo de Jesus Não vamos Cristo, falar disso, não vai estar dois chorões aqui. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui, trazendo aqui talvez como eu já falei no início, o start de tudo isso, né? O start de tudo isso, eu vou trazer aqui o caso de Eva e o desejo de ser mais, né? E aí eu vou ler o texto bíblico que está Botadão nessa história aí, não bota mas, só enfim, Eva. Mas vamos lá, em Gênesis 3, no capítulo 6, o capítulo 3, versículo 6, o capítulo 3, ele narra o pecado original, não é? E lá no versículo 6 ele diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou o fruto e comeu. Se a gente for analisar aqui exegeticamente esse texto, tem muita coisa para se discutir aqui. Claro. Não só a questão da agradável paladar, a gente pode trabalhar aí com todos os sentidos sendo tentados, atraente para os olhos, a questão da cobiça, o desejo dela para obter discernimento, aquilo que ela queria era ser igual a Deus, queria entender, dar um entendimento. E ela tomou o fruto desavisadamente, aliás, avisadamente. Né? Mas assim, cometendo um pecado e comeu aquilo que Deus tinha pedido apenas para eles não comerem. Não, ele ordenou. Perfeito. A verdade é essa. E aí eu trago aqui a reflexão sobre a vaidade, né? A vaidade nasce também de um falso desejo de poder, né, pastor? Poder de autoafirmação, poder de autoinclusão, a dependência de outros
né? Você acaba sendo mais refém dos outros do que dos próprios desejos de si mesmo. A gente acaba não... Eu digo a gente porque nós somos humanos pecadores. Em algum momento na nossa vida a gente tem Sim. lampejos vaidosos. Eu digo isso, né? Sim. E a aparência nem sempre é a real verdade. É aqui que eu queria tocar nesse assunto. Mano, a vaidade é um dos pecados mais difíceis de você exortar um irmão. Porque o vaidoso odeia ser exortado e ser chamado de vaidoso. Aí entra a história do orgulho, né? Então, de você achar que está certo, quando você fala... E aí a gente vai para a autossuficiência, né? A autossuficiência é aquela sensação de que... falsa sensação de que eu não preciso de Deus, né? Então, eu posso resolver meus problemas... Eu me basto, é como o crente que é crente dentro do quarto, né? Eu me basto, não preciso de ninguém, só de Deus, mas já dizendo que não, porque já está ferindo a palavra dele, então ele criou o Deus, né? Sim. Ele criou o próprio Deus, não é o Deus das Escrituras. Então essa autossuficiência, que é o pecado original, basicamente é isso, esse desejo de ser como Deus, não precisar de Deus. Eu quero ter a revelação por mim mesmo, enganado pela serpente, obviamente. Obviamente é a vaidade humana. Aí tem várias coisas envolvidas, vaidade, orgulho, e a gente tem que lutar constantemente contra isso. Porque o homem é tentado a achar que ele pode alguma coisa sem Deus. Muito. Esse é o ponto. Esse é um o ponto. grande problema. Na verdade, eu quero pontuar e quero aprofundar essa reflexão, porque assim, pastor, me permita, o desejo de ser mais, não é ser mais, não. O desejo de evoluir, digamos assim. Eu tenho, exemplo, eu faço um curso de graduação, aí eu quero fazer uma pós-graduação, depois eu quero fazer um mestrado, um doutorado, sei lá o quê. Ou eu tenho uma certa idade e eu quero aprender um novo hobby. Aí, de repente, eu começo a tocar violão, ou eu começo a cantar e tal. Aquilo se torna ao ponto de um novo hobby, e aí a tendência é que você se você tiver tempo, sacrifício, você acaba desenvolvendo habilidades que talvez você não tinha, né? Porque talvez falta de tempo, interesse, etc. e tal. E aí você consegue ficar habilidoso naquela questão, ou ficar melhor em alguma coisa, né? Só eu que não consegui tocar violão ainda, pastor. Não, você está chegando lá. Olha, a autorrealização é uma coisa, Sim. A vaidade é outra. Sim. Né? Aquilo que eu falei, até o ponto que eu busco crescimento pessoal, eu busco amadurecer meu pensamento, eu estudo para que meus pensamentos filosóficos fiquem mais claros para mim mesmo, eu aprender uma nova língua, isso não é problema. Ele passa a ser a vaidade quando eu desejo que eu seja reconhecido por isso. Que as pessoas digam, olha como ele toca bem, olha como ele prega bem, olha como ele fala bem, olha como ele tem uma boa aparência. Essa parte aí já complica. E aquilo passa a ser uma necessidade. Eu preciso daquilo para ser feliz. Preciso daquilo para ser feliz. Eu vi recentemente um testemunho de uma pessoa de muitas posses, de muito dinheiro. Sim. E foi bonito ver a pessoa dizendo assim, olha, isso não é nada. Eu entendi que eu não sou nada sem Jesus Cristo. E esse reconhecimento é muito importante. Por isso que quando ele exortou aquele jovem rico, Sim. Ele falou, vamos ver até que ponto o teu dinheiro é mais importante do que o reino dos céus. Né? E Jesus sabia que estava no coração daquele homem. Pois né? Ele sabe por quê? Porque Deus vê o coração. O homem vê o que está aparente. Então, o homem está querendo ver a aparência, aquilo até onde eu posso ir com as minhas posses, o que eu posso comprar. Eu posso comprar meu poder, eu posso comprar minha felicidade. Então, aí a gente esbarra em vaidade, orgulho e tudo mais. E é legal, assim, a Bíblia diz que dinheiro é a chave de todo mal, né? Ou seja, mas ela se refere de Mamon, o Deus do dinheiro, né? Sim. Ela se refere a Deus do dinheiro. Na verdade, assim, o dinheiro, A idolatria é o dinheiro. A idolatria é o dinheiro, né? Mas, assim, só uma questão mesmo de pessoal, assim mesmo. Você receber, por exemplo, elogios, pastor. Elogios, assim... eu quero lhe confessar que eu tenho dificuldade de receber elogios. Até que ponto você receber elogios... Isso flerta com a vaidade ali, ela tá ali próximo à vaidade. Porque, veja bem, você faz por exemplo, uma excelente pregação, por exemplo, mas você está ali por detrás sendo movido pelo Espírito Santo. Mas, por exemplo, você exercer uma profissão, também, eu acredito que também esteja sendo movido, acredito não, é movido pelo Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, se alguém lhe elogiar, é algo que
eu fico realmente, às vezes, em dúvida sobre isso. Se eu podia, enfim, me dar um conselho sobre isso, sobre a questão de você assim, eu gostei muito do programa dessa semana, foi legal e tal. Aí eu digo, meu irmão, para a glória do nosso Senhor Deus, que bom que Deus tu gostaste, para a glória de Deus, não para a minha glória, não é isso? Olha, é legal quando o reconhecimento te incomoda. Não que ele seja errado, é bom você receber um feedback, né? Uma opinião, um reconhecimento, olha, isso foi bom, isso foi ruim. Às vezes, para mim, é um elogio a pessoa fazer uma correção. Eu acho que eu lido melhor com isso, com a crítica construtiva. Eu lido melhor com a crítica construtiva porque eu aprendo com isso. Mas o reconhecimento, não necessariamente, ele vai afagar a minha vaidade, não é disso que eu estou falando. Mas a minha necessidade desse reconhecimento, que aí, meu irmão, não pode ter a ver com o espírito. Então, quando eu faço um sermão e alguém disse, pastor, eu fui abençoado por esse sermão, eu não consigo receber para mim essa glória jamais. Eu vou dizer, minha irmã, para a glória do Senhor. Sim. Então, o meu irmão. Então, aquilo realmente me incomoda se a pessoa achar que o fato do sermão ter sido bom foi meu mérito. Seu mérito, né? Não, isso aí me incomoda profundamente. A partir do momento que eu não me incomodar e desejar isso, que o Senhor me tire o ministério, meu irmão. Sim. Porque aí eu vou estar sendo falso. Sim. O Senhor me tira o ministério, porque aí existe muito isso, infelizmente. A gente discutiu esse tema, pastor, na última nosso encontro aqui sobre idolatria também. É até que ponto, por exemplo, um pastor, ele se ficaria, o pastor, membro da igreja, líder de ministério, se porventura ele perdesse o cargo eclesiástico, digamos assim. Sim. Será que ele continuaria indo à igreja todo domingo com os irmãos? Essa é uma reflexão, é uma pergunta que foi feita. Mas isso aí ali é uma prova. Às vezes alguns precisam ser provados. Isso, porque aí já não é mais um ministério, né, do Senhor, é ministério dele próprio, né? Sim. E aí passa a ser vaidade, né? A gente tem que lutar contra isso, Márcio. Por exemplo, eu como pastor líder da base, eu poderia usar dessa prerrogativa de ser o pastor líder da igreja e entender que só eu devo pregar os domingos. Sim. Então, não, sim. Isso não é problema. Muitas igrejas existem, o pastor prega, é uma cultura, sim. O pastor principal, vamos dizer, entre aspas, aí, principal, bem aspas nisso. O pastor líder, digamos assim. O pastor líder, ele prega aos domingos, aí quando ele não pode, alguém vai e prega no lugar dele. Tu és membro da base e sabe como é que funciona. Sim, sei. Porque eu entendo que isso primeiro, a igreja ela é abençoada com outras pessoas que podem levar. Eu posso sentar e ouvir um sermão. Sim, claro. Eu acho que pessoas são treinadas dessa forma, mas eu preciso lutar contra isso. Né? Por quê? Porque eu amo pregar. Eu digo que eu posso estar triste, eu posso estar lutando, quando eu estou pregando eu estou feliz. Mas, meu irmão, isso é um chamado teu. É um chamado. É um chamado. Isso aí a gente tem que entender também. Claro, Nós que estamos aqui desse lado temos que entender, entendeu? Mas eu tenho que lutar contra isso. Eu não posso confundir o meu desejo com a minha vaidade. Então, eu tenho desejo. Então, eu para prevenir, para esse meu desejo ser mal interpretado, eu tenho uns recalques. Para não ser mal interpretado e tudo mais. Não, o senhor tem umas angústias, algumas angústias. Recalques não. Sim. Eu gosto de ver as pessoas crescendo nisso. Sim. Então, claro. eu quero ver. Então, eu divido essa oportunidade, essa bênção que o Senhor nos dá de pregar a palavra com outras pessoas. Sim. Mas isso não me impede de receber um reconhecimento, eu não consigo receber para mim. Esse reconhecimento vale para mim como um incentivo, como às vezes até como um gesto de amor. Amor, às vezes desafio. Desafio. De amor, então dizer, poxa, foi bom, o próximo tem que ser melhor. Sim. Então é algo eu querer melhorar, estudar muito para realmente ter uma preocupação com aquilo que eu vou oferecer para a igreja. Eu estou pregando a palavra de Deus, tem que ter temor, tremor. Sim. Então, reconhecer, incentivo é bem diferente de algo que eu necessito para inflar o meu ego, para inflar a minha vaidade. Eu posso, claro, de uma forma muito menor, claro que quase inexistente, quando eu venho para cá fazer esse programa, eu estudo, né? Eu faço Sim, uma leitura, claro. Preparo os E é textos. perceptível isso. E aí a gente tem uma preocupação de contextualizar ao ponto que quem está em casa, né, possa... Eu sou muito ávido a críticas, né? Assim, eu sento com a minha mulher, minha esposa, Marina, quero mandar um beijo para ela. Sento com a minha sogra, sento com a minha irmã
em Cristo, Luda também, no dia que ela tem condição de assistir o programa, e eu escuto o que elas estão falando, né? Elas falam, você está muito teologês, tem muita teologia aí, entendeu? E a minha preocupação é trazer, às vezes, algum tema, como eu já falei, eu sou aluno graduando em teologia, né? Se Deus quiser e permitir que eu me forme, eu vou continuar a estudar, porque é um alimento que quanto eu mais consumo, mais fome eu tenho. É algo que Deus me plantou no meu coração, e graças a Deus eu leio a palavra de Deus todos os dias. Isso não é vaidade, não é vaidade. Eu quero que Deus tire do meu coração essa vontade atrelado a algum tipo de vaidade. Mas assim, enquanto as pessoas acordam 4 horas da manhã para correr, eu acordo para ler a Bíblia. Então, eu acho que esse é o meu alimento, meu exercício físico. Glória a Deus por isso. Perfeito. Não, mas isso tem um coração ensinável, Márcio. É uma característica de alguém que luta exatamente contra a vaidade. Porque a pessoa que acha que sabe tudo, sim. sabe, que se acha mais inteligente do que os outros, que acha que, se eu tivesse ali eu faria melhor. Geralmente são pensamentos E aí, vaidosos. pastor, só para o senhor entender, essa semana eu tive 2 convites para participar de um podcast e um programa. Nós fomos convidados, eu até nem falei para Roberto isso, mas nós fomos convidados para ir para uma rádio, para o programa ir para uma rádio. Mas eu falei, não, meu irmão, não é o propósito do programa ir para a rádio, eu acho que tá bom aqui, já nós temos muita coisa para fazer ainda aqui. E a outra que me chamaram para eu falar num podcast, para falar de mim. Sim. Falei, não, irmão, eu não posso ir falar de mim. Se eu for falar de Cristo, e eu não tenho nem esse cacife para falar, né? Mas enfim, eu disse, foi muito claro, não, meu irmão, eu não topo ir não, porque eu acho que falar de mim como administrador, como empresário, enfim, eu vou estar perdendo tempo, tu vai estar perdendo tempo, teu programa vai perder audiência, então é melhor a gente falar de Cristo, a gente vai falar de Cristo. Aliás, voltemos ao Evangelho aqui. Aí eu quero dizer, pastor, sobre a questão do contraponto, né? O contrário da vaidade é humildade. Né? Se fosse encontrar uma palavra, seria essa. Se a gente fosse, né, vamos dizer assim, na gramática, qual o contrário? Claro que não, eu estou falando aqui só contextualizando, mas assim, a gente tem 2 personagens que eu queria pedir a oportunidade de trazê-los aqui para o senhor. São dois personagens que mostraram com a sua própria vida uma humildade no Senhor, ou seja, orientada pelo Espírito Santo. E eu queria trazer 2 personagens, um é o João Batista e o outro é o apóstolo Paulo. Então, todos os 2 tiveram uma vida inteira voltada para seus ministérios. Paulo lá no começo nem tanto, mas depois que foi alcançado pelo Senhor. Antes e depois. Isso. E João Batista, a Bíblia conta que desde o ventre, né, da mãe dele, ele reconheceu Cristo. Ele já foi cheio do Espírito. Já era cheio do Espírito. Mas então vamos começar por João Batista. Sim. João Batista tem uma frase que está retratado em João 3:30, João capítulo 3, versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso trata, eu acho que emblematicamente, o mais, vamos dizer, mais claro de você fazer para enaltecer o Santo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a humildade de você se anular ao ponto de dizer, para que ele cresça, eu tenho que me anular. E isso está na humildade pura, né, pastor? Totalmente. Os 2 João aí, o João que escreveu o Evangelho de João e o João Batista, sim, eles trazem isso. O João, quando ele escreve o Evangelho, que é aí o outro João, sim. Ele não cita o próprio nome, ele fala o discípulo que Jesus amava. O amado. Então, assim, eles colocam numa situação menor, né? E João Batista, mano, profeta João Batista, né? Quando ele diz essa frase, interessante, nós estamos no mês de junho, né? Vou ter cuidado agora para falar isso, muita calma nessa hora. O São João do mês de junho é o João Batista, né? É o João Batista. O que isso tem a ver com isso? O que isso tem a ver com isso? É por isso que agora eu vou ter calma. Um homem que disse assim: é necessário que eu diminua e ele cresça. O que diria João Batista quando chegasse agora nessa época do ano? Ao ver as pessoas idolatrando ele, ao ver as pessoas colocando ele em primeiro lugar, ele como uma grande estrela, que diria João Batista? Esse que escreveu: é necessário que eu diminua e ele cresça. Só para reflexão aí dos ouvintes, que diria? Olha só, a gente não vai antecipar não, spoiler não, só vai continuar, pastor, mas vai ser o e se fosse ele, essa temática aí, mas pode continuar. Então assim, o João Batista, ele era um homem, de fato, ele vivia uma vida
desprovido de vaidades, né? Ele tinha uma vida de simplicidade, comia o menu dele não era muito agradável, mas porque ele não estava mesmo... Favo de mel não era, e... gafanhoto. Gafanhoto. As vestimentas eram simples, eram roupas grotescas, né? Para não ter muitas roupas e tudo mais. Então ele era esse homem, mano. Ele veio com um propósito. E no fim das contas, qual é o nosso propósito? Não é preparar o caminho para o Senhor? Sim. Todos nós que somos chamados por Ele. Então a gente está entendendo que em todo tempo a gente diminui para que Jesus cresça. Então a gente tem, de certa forma, esse legado de João, a humildade dele e o chamado de preparar o caminho para que Jesus Cristo cresça na vida das pessoas. É importante o senhor falar isso, pastor, porque não é só um estilo de vida. Não. Peraí, João Batista não era só aquele cara que estava no deserto, andando com os trapos de saco, não é comendo gafanhoto, não. E a vida dele toda foi apontar para o Messias, para apontar para o Cristo. Propósito de vida, você vai além de um estilo de vida. Pronto, então assim, existem hoje, e aí eu quero entrar sutilmente em religiões que pregam também a questão da simplicidade, a questão de poucas roupas, poucas vestes e um estilo de vida de comer só tipos de comida, que as próprias escrituras já falam isso, já fala isso, que a lei já acabou, Cristo veio, derrubou todas essas leis que estavam, digamos assim, sendo doutrinadas através de ritos e etc e tal. Mas assim, esse estilo de vida, se ele não apontar para Cristo, é apenas um estilo de vida. Que pode ser um ídolo também. Que passa a ser um ídolo, né? E vai flertar com a meritocracia, Sim. Né? Então, assim, eu faço tudo isso aqui, olha, Deus, como eu sou muito humilde. Sim, ou como eu estou aqui fazendo flagelos e olha tal. Olha como eu sou assim, então eu mereço. Isso, meritocracia. Eu mereço salvação, Perfeito. Eu mereço ser salvo porque eu sou muito simples, sou muito humilde. Eu já ouvi pessoas me dizerem isso. Não, sou muito bom, eu faço caridade e tudo mais. Então isso aí, não conta, não nada é a ver. humildade. Bom, mas então, assim, a aplicação é que João Batista, ele sabia quem ele era. Isso. E sabia quem era Cristo. Quem era Cristo. Então isso daí, eu acho que é a forma mais humilde de você nós. vencer a vaidade de ser uma exatamente. boa arma espiritual. Pronto, é bem aí que eu quero chegar. Quer dizer, qual o antídoto para você, enfim, se blindar contra a vaidade? É se diminuir sempre olhando para Cristo. Boa, perfeito. Sempre olhando para Cristo. Perfeito. Não adianta você só se diminuir para que outra pessoa lhe olhe que você é menor. É sempre apontando para Cristo. Ok, e perfeito. Paulo, apóstolo Paulo, vamos dizer aqui. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aqui, pastor, me permita, aqui não é subserviência. Aqui não é colocar-se como... Veja bem, nós somos servos. Servos. Sim, sim. E se você pegar a palavra servidão, ou seja, se você for lá no dicionário ver o que é servo, algo que está abaixo ou que tem um senhor, não é? Simples assim. Só que Jesus Cristo, ele quebrou essa hierarquia. Jesus, ele foi servo e senhor. Sim. Isso é a grande mensagem de Cristo. É que para que você seja o maior no reino de Deus, você tem que ser o menor aqui, assim. Então, eu acho que se a gente for aplicar essa questão de Paulo, de considerar superior ou inferior, a gente não tem que perder a visão em Cristo também. Por quê? Porque Paulo não só nos convida para um estilo de vida humilde, mas ele nos convida para servir. Eu acho que esse que é o ponto aqui. Esse é o ponto. Paulo aprendeu isso, né? Ele era um homem religioso, sim, muito convicto disso, né? Então, a maneira como Cristo vem e quebra essa própria vaidade, né? Porque ele era um cara que foi ali educado aos pés do Gamaliel, cara, né? De Gamaliel. Então, ele era um cara extremamente erudito, né? Ele era um fariseu em alto grau, então ele tinha esse conhecimento. Então, quando ele olhava, imagina ele olhando para os judeus, antes de ser tocado pelo Espírito, como aconteceu ali no caminho de Damasco, ele devia olhar e dizer, esses caras aí são uma seita, não sabem de nada, são os hereges, e devia se colocar lá em cima, né, em outro patamar. Eles não são dignos nem de limpar as minhas sandálias. Sim. É nesse ponto bem aí. Aí ele realmente tem aquele choque de realidade,
ele precisa ficar cego para que ele possa enxergar. E quando ele enxerga, ele olha para si mesmo e diz, meu Deus, eu sou um servo, eu preciso ser o menor, eu sou o maior dos pecadores. Ele se coloca nesse patamar. Dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores. Ele reconhece o espinho na carne, né? Ele reconhece tantas coisas. Então, no fim das contas, Paulo está dando essa aula de humildade. Em Filipenses, então, ele está preso. Sim. Ele está preso falando de alegria, ele está preso falando para as pessoas, encorajando as pessoas e explicando para as pessoas que o operar, tudo vem de Deus, nada vem do próprio homem. Ele fala muito do contentamento, né? De estar a suficiência de Cristo. Suficiência em todas as coisas, coisas. Contentamento em Cristo, né? Então, é linda essa reviravolta, é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, essa mudança de chave, essa virada de chave, essa mudança de vida completamente. Sim. Bom, Tem a ver, e vaidade aí, mano, Paulo, imagina, ele levou assim um choque de realidade cristocêntrica que dizimou a vaidade no coração dele. E eu acredito assim que naquela ocasião, se a gente for fazer uma contextualização com dias atuais, parece muito, né? As castas sociais, aquelas separações, segregações entre pessoas que participavam do clero, do alto clero, da sociedade, da burguesia da época, e agora chegamos aqui no nosso tempo, nosso tempo, a gente também tem isso, mas isso voltado muito mais para posses, né? Lá tinha o saber, tinha a questão das famílias, de quem era do Egito, quem era, enfim, isso tinha toda essa segregação que Paulo, ele estava ali no melhor escala de tudo e precisou ser derrubado, ficar cego para que Deus pudesse tirar aquelas escamas dos olhos dele, né, que estavam fechados. É o que ele faz com a gente. E se a gente for prestar atenção, ele fez exatamente isso comigo. Ele fez comigo. Exatamente. Enfim, mas não foi no caminho lá de Damasco. Cada um tem o seu caminho. Tem o seu caminho. Mas enfim, pastor, a gente está chegando pro final, realmente o nosso tempo hoje foi rápido demais. A minha alegria de o senhor estar com a gente aqui hoje enfim, eu não vou nem dizer para o senhor voltar, porque, enfim. Mas eu queria que a gente firmasse aqui um compromisso da gente tentar trazer aqui um tema interessante no final do mês aí para a gente falar sobre o chamado pastoral. Eu acho que a gente poderia também trabalhar sobre a experiência, né? Eu queria trazer também. Possivelmente lágrimas vão rolar aqui. Porque assim, gratidão. É importante a gente trazendo um pouquinho para esse lado aqui, que eu vou entrar numa parte do tema aqui que é E se fosse ele, que é que vai tratar sobre isso também. Mas assim, eu queria depois trabalhar um programa para a gente trazer de volta o chamado pastoral, a percepção da ovelha com o pastor, do pastor da ovelha, do ministério, da questão eclesiástica. A gente podia trabalhar esses temas assim, com muita, vamos dizer assim, com muita fluidez, com muita leveza. Seria uma honra. Para que a gente possa, inclusive, puxar o senhor, né, vocês puxarem as orelhas dos pastores aí que porventura precisem ser corrigidos. Puxar a orelha de pastor. E eu tô aqui para aprender, né? Mas enfim. Estou oferecendo a minha para puxar. Não é puxar a orelha, mas trazer de novo para uma realidade talvez seja cristocêntrica, digamos assim, pastor. Porque o que eu vou falar agora? Eu vou trazer aqui um tema que, se fosse ele, o senhor já até tratou aí de uma forma superficial. E eu queria trazer um pouquinho mais aprofundado. Se fosse ele, é o seguinte, a gente viu recentemente aí, houve a mudança do Papa, pela morte do Papa e a consagração, digamos assim, de um novo Papa, a eleição de um novo Papa. A gente vê a história de pastores, líderes, né? Pastores de pequena escala até grande escala, de adolescentes até pastores muito antigos, que são tratados como grandes líderes, grandes popstars, assim. E outros líderes de ministérios de música, né, de ministério que passam a ser popstars mesmo. Líderes que têm a ousadia de pregar o evangelho de forma diferente, como tem alguns que pregam a desigrejação, né? Ou seja, a questão dos desigrejados, né? Acrescentar, né, o que está na Bíblia como alguém que recebeu uma revelação especial. Pronto. E isso tudo a gente olha nitidamente nesses líderes, falsos líderes, que a Bíblia diz isso. A Bíblia fala isso claramente, que são falsos líderes, que aí passa por um processo de vaidade pura e simples.
A gente pega um homem desse, se a gente isolar, vamos dizer assim, psicologicamente, a gente vai dizer, esse rapaz é um vaidoso, digamos assim. Sim. E aí, pastor, o que que Jesus Cristo... Já pensou se Jesus Cristo chegasse aqui e olhasse um arraial desse aí, com todos os nomes de santos, São João, São Pedro, Santo Antônio e santos mais aí, ou mais. Alguns líderes de igrejas que se dizem evangélicas, que também tem ali pompas, né, que se auto-intitulam apóstolos, que também é um absurdo isso, né? A Bíblia não diz isso. Quando o cânon bíblico fechou, os apóstolos de Jesus Cristo estão aqui na Bíblia. Sim. Além disso, é tudo falsa profecia, é falsos profetas. Então, pastor, só voltando à minha pergunta. E Cristo, o que Cristo falaria se chegasse numa situação de endeusamento de um homem como Papa, como um pastor, enfim, que hoje está com falsas doutrinas, digamos assim? Ele dizia sopro de sopros, tudo é sopro, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Palavra, né? Porque aí é o termo original do hebraico, né? A palavra, ela aponta para esse tipo de idolatria. Mas não é uma idolatria de você exaltar apenas alguém, é você idolatrar o que é falso, é idolatrar o que é vazio, é idolatrar o que não tem substância, o que não tem base. Esse é o sentido da palavra, rebel e shol, né? É vazio. Então Jesus, ele ia dizer assim, isso não dá sentido à vida nenhuma. Ele aponta muito bem lá em Mateus, capítulo 7, ele vai falar sobre frutos, né? Então ele vai dizer, olha para os frutos, para você conhecer a árvore. Então quando você olha para um líder desse e os frutos são vaidades também, continua sendo vazio. Então um pregador que prega que você tem que conquistar posses, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter fama, que você tem que ter elogios, ele está pregando no vazio. Então você olha o fruto, qual é o fruto? É esse que é o fruto? Esse fruto é mundano, esse fruto é mundano, esse fruto é secularizado. Não tem nada de espiritual nisso. Agora, se os frutos forem espirituais, se os frutos apontam para salvação, arrependimento, vida eterna, amor, perdão, se os frutos apontam para... Aí sim você consegue ver que essa árvore ela é uma árvore verdadeira, uma árvore enraizada, é uma árvore plantada junto a ribeiros. E o que faz essa árvore plantada ali é a própria Escritura, é o prazer, é o próprio Cristo. Perfeito. Perfeito. Pastor, eu falei aqui a questão do corrigir, mas é a questão da poda, né? Toda árvore precisa de poda, né? Então nós precisamos ser corrigidos. Para ser podado. Mas enfim, eu queria antes de terminar aqui, eu vou pedir para o senhor orar para a gente terminar. Meu irmão. Mas eu queria, assim, em primeiro lugar, deixar assim, um pedido para você que está em casa aí, que você que está assistindo, que gostou do programa, aquele que você achou também que não foi legal e tal, que você possa deixar lá na nossa descrição seu comentário, fazer um likezinho, compartilhar. Eu sempre falo, pastor, que a gente está em casa olhando o Instagram, às vezes, ali né? E a gente compartilha tanta bobagem, tanta coisa, futebol, a gente perde tanto tempo em compartilhando piada. Eu boto foto de gato. Compartilha esse programa, compartilha com o seu amigo, com o seu colega, com a sua mãe, com o seu irmão. E porque só dessa forma a rede social vai entender que tem um pouco de relevância, e essa mensagem que a gente conversou hoje aqui pode chegar no coração de mais pessoas e o Espírito Santo frutificar essa semente que foi lançada aqui hoje pelo pastor Clóvis, pela palavra de Deus aqui. Eu sempre falo o seguinte, pastor, que toda pregação, toda mensagem, que nessa mensagem não está Cristo e a sua palavra, ela é vazia. Ela é mais volátil do que o próprio sopro que o pregador falou aqui. Então, a gente, como mensagem, eu queria deixar para vocês observem isso, né? Quando um líder estiver falando mais de si do que de Jesus Cristo, do que a palavra, desconfiem, saiam dali, vão para outro lugar. Procure uma igreja, um líder que fale de Jesus como Salvador, o único Salvador. Eu acho que essa é a verdade que tem que ser dita. Perfeito. Pastor, eu quero lhe agradecer em nome de Jesus Cristo. Agradeço, meu irmão. A sua presença aqui nos
não só nos enaltece, mas nos deixa muito felizes, entendeu? Venha sempre aqui, o convite será feito novamente. Eu quero dizer que eu amo muito o senhor, eu sempre falo no seu nome aqui de uma forma, enfim, de uma forma sincera, sincera mesmo. A gente, além de ser amigo, a gente, enfim, mas o senhor me dá sempre o direcionamento que está aqui na palavra de Deus e eu vou conferir. Eu não sou bereano, mas eu sempre vou lá. Confira, meu. Sempre, por favor. Fique à vontade, suas considerações finais e depois ore pra gente, por favor. Tá bom. Meu irmão, minha irmã que nos assiste, olha, enche o seu coração de Jesus. Quanto mais cheio nosso coração tá de Cristo, menos suscetíveis estamos às nossas vaidades, né? Aos nossos apelos carnais. O ser humano gosta de elogio, gosta de se sentir bem, gosta de se sentir aplaudido. A gente precisa lutar contra isso. E o remédio a gente falou aqui. Quanto mais perto de Jesus, mais perto estamos da humildade, do exemplo maior do que é ser humilde, do que é ser servo, aquele que lavou os pés dos seus apóstolos. De certa forma, ele lava nossos pés. Que loucura isso, né? Só Cristo pode fazer isso. Nós somos capazes de fazer isso. Então a gente tem que olhar para o nosso Senhor, para o nosso Salvador e encontrar a fonte contra todo tipo de vaidade, contra todo tipo de vazio que muitas vezes o nosso coração busca para estar cheio, o que é impossível, né? Estar cheio de vazio. Encha-se de Jesus, da sua palavra. Amém. Assim seja. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso que podemos nos alimentar do Senhor, da sua palavra, até mesmo reconhecendo nossas falhas, as nossas vaidades, muitas vezes. O Senhor nos ajuda a vencer a nós mesmos, porque tantas vezes somos enganados pelo nosso coração. Que o nosso coração esteja cada vez mais submisso a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mais cheio da sua palavra e do seu Santo Espírito. É o que eu peço, Senhor, por nós, por todos aqueles que nos assistem, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Bom, gente, para terminar, eu queria agradecer aqui ao pessoal que trabalha comigo, ao Roberto. Roberto é um servo do Senhor também, trabalhador, o cara vira madrugadas aqui, mas está aqui com a gente. Queria agradecer Laílson, chamo ele carinhosamente, pastor, de Laílsons. Eu botei um S no final. Sim, porque ele faz tanta coisa aqui que ele já se... Ele vale por vários. De vários, entendeu? Ótimo. Mas enfim, o que a gente hoje tratou aqui, pessoal, foi sobre vaidade. A vaidade que aparece no Instagram, que ela aparece sutilmente nas comparações, naquilo que o outro é, naquilo que eu estou vestindo, naquilo que eu posso parecer que sou, e que isso é silenciosa. Essas comparações são silenciosas. Essas comparações, elas nos mostram uma necessidade de ser vistos. E aí que está o pecado. É você transparecer aquilo que não está no seu coração, porque o seu coração está completamente vazio. A vaidade, ela nos gera algo que um desconforto. Até num certo momento você pensa que você tem essa completude, mas de fato você está com o coração vazio. Como o pastor falou e como a gente falou aqui também, nós não fomos criados para impressionar. Nós fomos criados para adorar o nosso Deus amado. E só assim estaremos juntos na caminhada de grão em grão, de tijolinho a tijolinho, num processo de santificação com a ajuda do Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, ama vocês e nós também amamos. Um grande abraço, até o próximo programa. Que Deus abençoe a todos.